Vou resolver um probleminha de dinâmica aqui, é um problema de cinemática do livro Beer-Johnston, 11ª edição, capítulo 11. Problema 166. Vou deixar a referência aqui na descrição do vídeo. O livro está em inglês, né? Então eu fiz essa tradução aqui e vou ler a versão traduzida para ficar um pouco mais fácil. O pino B está livre para deslizar ao longo do trilho circular DE e da barra OC. Supondo que a barra OC gire a uma taxa constante θ ponto, letra A, mostre que a aceleração do pino B tem módulo constante, e letra B, determine a direção da aceleração do pino B. Então são dois trilhos, né? Tem esse trilho circular DE e tem esse trilho que é essa barra reta OC, que pode girar em torno do ponto O. Então esse pino B está livre para deslizar ao longo desses dois trilhos aqui, conforme essa barra se mexe. Claramente isso aqui é um problema de coordenadas polares. Dá para resolver com coordenadas cartesianas? Claro que dá. Dá muito mais trabalho? Com certeza. Então vamos fazer no sistema de coordenadas adequado para isso aqui. No sistema de coordenadas polares, nós vamos ter essa direção ao longo da barra OC, que eu vou chamar de ER, é a direção radial. E nós também temos essa direção aqui, perpendicular à direção radial, que é a direção eθ, a direção transversa. Tem uma dedução ali no livro e tudo mais, não é muito difícil de fazer, para achar as acelerações, tanto na direção radial quanto na direção transversa. De uma forma geral, a aceleração deste pino aqui pode ser escrita como uma aceleração na direção radial, vezes este versor na direção radial, mais a aceleração na direção transversa, vezes esse versor na direção transversa. A aceleração na direção radial é dada por r2 pontos menos r θ ponto ao quadrado. E a aceleração na direção transversa é dada por r θ2 pontos mais 2r ponto θ ponto. No nosso caso fica um pouquinho mais fácil, porque sabemos que a taxa θ ponto é constante, então θ2 pontos é zero, né? A derivada de θ ponto é igual a zero. Então esse primeiro termo aqui nem existe, só tem esse termo para calcular a aceleração transversa. Nós precisamos então escrever esse r aqui em função de θ para poder derivar e ter a derivada primeira e a derivada segunda e substituir nessas expressões e ficar tudo em função de θ ponto. Este é um problema de geometria. Basicamente, para escrever o r em função de θ, nós temos que fechar um triângulo aqui. Notem que daqui até aqui, do ponto O até o ponto B, eu tenho o r. Do ponto O até o ponto A, eu tenho B. E do ponto A até o ponto B, eu tenho mais um lado P. Fechamos o triângulo. Eu só trouxe esse triângulo para cá, virado em relação a essa posição aqui, mas basicamente é um triângulo isósceles, né? Tem dois lados iguais B, tem dois ângulos iguais, θ, e tem esse lado aqui, que é R. Eu posso traçar uma mediatriz aqui, de tal forma que este cateto aqui, que é R sobre 2, é B cosseno de θ. Então isso fica R sobre 2, que é este cateto aqui, é igual a B cosseno de θ. Ou seja, R é igual a 2B cosseno de θ. Que era o que eu queria. Uma expressão de R em função de θ. Esse B aqui é uma constante. Então eu tenho essas três expressões. A aceleração radial em função de R2 ponto, R e θ ponto. E a aceleração transversa em função de R ponto e θ ponto. E eu tenho R em função de θ. O que eu preciso fazer? Achar quem é R ponto, que é a derivada disso em relação ao tempo, ou seja, 2B derivada de cosseno é menos seno, vezes a derivada do θ, que é θ ponto. E a derivada segunda, que é a derivada dessa expressão aqui. Aqui eu vou ter que fazer uma regra do produto. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é derivar esse θ ponto. Vai ficar menos 2b seno de θ, θ 2 pontos. E a segunda coisa que eu vou fazer é manter isso constante e derivar aqui o seno. Então isso aqui vai dar menos 2b θ ponto. Derivada de seno vai dar cosseno de θ, vezes a derivada do θ vai dar mais um θ ponto aqui, então vai ficar um θ ponto ao quadrado. θ 2 pontos a gente já disse, é zero, então sobra só esse termo aqui. Então o R2 pontos é menos 2b θ ponto ao quadrado cosseno de θ. Substituindo isso e isso nessa expressão, nós vamos ter o quê? A aceleração na direção radial vai ser R 2 pontos, essa expressão aqui. Então, menos 2b θ 2 pontos ao quadrado cosseno de θ, menos r
θ, 2 pontos ao quadrado. Quem que é R? 2b cosseno de θ. Então, menos 2b cosseno de θ vezes θ ponto ao quadrado. Esses dois termos aqui são iguais. Então, a aceleração na direção radial é menos 4b cosseno de θ vezes θ ponto ao quadrado. E a aceleração na direção θ é 2r ponto θ ponto. E r ponto é menos 2b seno de θ, θ ponto. Então isso aqui vai dar menos 2 com 2 vai dar 4b seno de θ, θ ponto ao quadrado. Essa é a componente radial e essa é a componente transversa. A letra A pede para a gente calcular qual que é o módulo da aceleração. O módulo da aceleração vai ser a raiz quadrada da aceleração radial ao quadrado mais a aceleração transversa ao quadrado. Ou seja, eu vou ter que elevar ao quadrado esse menos 4b cosseno de θ, θ ponto ao quadrado, e esse menos 4b seno de θ, θ ponto ao quadrado. Posso pegar tudo isso aqui, que está multiplicando esse termo e esse termo, e colocar em evidência, né? Vai dar a raiz quadrada do quadrado desse termo aqui, que é o módulo. Então isso aqui vai dar 4b θ ponto ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de o que sobrou, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. E cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Então isso aqui sobra simplesmente 4b θ ponto ao quadrado. E como diz no enunciado, θ ponto é constante. Então isso aqui tudo é constante. E é isso. Na letra B ele quer saber qual é a direção dessa aceleração aqui. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui esse meu desenho simplificado. Aqui está a direção radial, aqui a direção transversa. E eu vou supor que a minha aceleração está em alguma direção aqui que eu não sei qual é, mas fazendo um ângulo beta aqui com a direção radial. De tal forma que a tangente deste ângulo beta é dada por o cateto oposto, né, que é a minha aceleração transversa, dividido pela minha aceleração na direção radial. Então é só calcular a razão entre essas duas coisas. θ ponto ao quadrado vezes seno de θ dividido por menos 4b θ ponto ao quadrado cosseno de θ. Corta isso, corta isso, corta isso, corta isso, corta isso. Sobrou apenas seno de θ sobre cosseno de θ, ou seja, tangente de θ. Tangente de beta é igual a tangente de θ, quer dizer que beta é igual a θ. Isso significa que a aceleração desse pino está em cima dessa linha aqui, apontando na direção que vai do ponto B até o ponto A. E é isso. Na letra A a gente mostra que essa aceleração tem módulo constante, e na letra B a gente mostra que ela aponta sempre na direção que vai do ponto B até o ponto A. O mais difícil desse problema é visualizar esse triângulo e escrever essa expressão aqui. Feito isso, é só derivar, derivar, derivar e substituir nessas expressões aqui. É um probleminha aí, basicamente para a gente se familiarizar com essas acelerações em coordenadas polares e se acostumar a fazer essas derivadas todas aqui. Por hoje é só, um abraço e até o próximo vídeo.